Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça ao Deus Todo-Poderoso e possa andar juntinho dele, conhecê-lo cada vez mais. Estamos na série Os Atributos de Deus. Esse é o 14º capítulo. Já falamos sobre o Deus único, todo-poderoso, que estabelece e opera, maravilhoso, conselheiro, Pai, Criador da eternidade e de tudo que existe, o doce príncipe da paz, Deus Consolador, Santo, Pastor chegado, Cordeiro Santo de Deus, nossa Páscoa, o Deus que é amor, caridade, graça e favor para conosco. Semana passada falamos sobre os extremos da graça, parte deste que é o maior atributo de Deus, que é o seu amor. Por isso, ele nos salva, nos livra e nos resgata. O tema de hoje é Salvador, o Deus Salvador. De Jesus, meus queridos, vem a nossa salvação. João capítulo 14. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, diz o livro de Atos, escrito por Lucas. Mesmo antes de Cristo vir a este mundo, ainda no Velho Testamento, muitos autores também exaltaram este tributo, esse atributo divino, profetizando da graça e salvação que eles não veriam, mas que sim viria sobre nós, nos alcançaria. Vamos ler então, bora lá, ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 12. Todo louvor seja a Deus, diz Pedro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. A salvação eterna linda. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam esta salvação, pronta para ser revelada agora nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Olha só, elas mostrarão que a sua fé é autêntica, diz Pedro. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro que perece. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora vocês nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas, diz Pedro, queriam saber mais sobre essa salvação e investigavam a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Ou seja, a graça foi revelada a esses profetas de uma maneira meio obscura. Eles profetizaram da graça, embora não entendesse muito. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. São todos os salmos ligados ao Messias, dizendo que ele seria assim o Salvador do seu povo. Foi-lhes dito isso, que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, estas boas novas, o Evangelho, lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, não é? As pessoas que levaram vocês a Cristo. E é algo tão maravilhoso, diz Pedro, que até os anjos anseiam observar. Então nós temos 3 grupos aqui. O grupo daqueles que foram atingidos pela graça sem merecimento algum, que somos nós. Temos o grupo daqueles que lá atrás, pelo Espírito de Cristo que estava neles,
profetizavam a respeito de uma glória, de uma graça e de uma salvação que viria, e os anjos que estão observando tudo, porque eles não foram alvo da graça, eles não precisam. Agora, uma pergunta: se Jesus é Salvador, de que ele veio nos salvar? Da morte, da perdição eterna, ok, eu entendo isso. Mas a palavra de Deus também diz que ele vem nos livrar e nos salvar do pecado. O pecado é a morte diária. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, a salvação. O salário do pecado é a morte. Quando nós nos entregamos desenfreadamente ao pecado, a gente recebe um olerite mensal, semanal, diário, de morte, porque o pecado, a força do pecado é o pecado original. Então a nossa carne se inclina para isso. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, nascer de novo e termos o Espírito Santo para vencermos a carne todos os dias. Mateus capítulo 1, verso 21. A palavra veio para José, papai de Jesus, falando de Maria. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Está escrito em Mateus 1, 21. Lembra que o nome Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido. Por isso ele recebeu o nome de Jesus de acordo com a orientação do anjo. Mas é importante lembrar também, queridos, que afora as profecias do Messias, Salvador, e a própria história contada do Velho Testamento é uma história de salvação, de resgate e livramento. Quando a gente lê todo o Velho Testamento, os Salmos, os Provérbios, a história dos reis, Samuel, Crônicas, é uma história de salvação e de livramento. Neste caso, a salvação de Cristo, não é, que nós recebemos da sua graça, constava apenas nas profecias e, portanto, todo o livramento falado no Velho Testamento era operado por Deus contra os inimigos que rondavam o povo de Deus. Eles clamavam a Deus e o exaltavam pela salvação contra quem? Contra os exércitos inimigos, contra a morte, contra o medo das trevas, do mal, de servirem a deuses errados e malignos que eram demônios, das aflições da vida, da fome, da perdição. Salva-nos, Senhor, de tudo isso, da perdição maior que era a apostasia, de alguma maneira se afastarem do Deus vivo, o desviarem-se de Deus, dos seus preceitos, não é? E do seu livramento, da sua guarda. Assim como eles, queridos, Deus nos livre de nos afastarmos dele e de não contarmos com a sua proteção. E eu digo para vocês, com Cristo nós enfrentamos a vida e a vida é difícil. Sem Cristo não dá para enfrentar a vida. Sem Cristo nós estamos perdidos. Por isso a palavra é perdição. Perdição aqui nessa terra, perdição na vida futura. Longe de nós nos afastarmos da sua salvação, de uma vida perdida e sem sentido, sem propósito, de servirmos também como eles a deuses errados e malignos e nos privarmos do seu livramento para as situações do dia a dia que nos sobrevêm e sobrevêm aos nossos queridos, né? Quem guardará os nossos filhos, nossos queridos, nossos pais, nossos amigos? Quem? Se eu não tiver a Deus, eu vou recorrer a quem? Por isso, queridos, assim como no Velho Testamento, eles exaltavam a proteção e a salvação de Deus, nós podemos tomar isso para nós também, independentemente da maravilhosa salvação que temos em Cristo, para nossas almas, livrando-nos da morte, da perdição eterna e do pecado. Mas há salvações que ocorrem todos os dias. A gente lê lá no Velho Testamento a salvação, o livramento que Deus deu a Daniel sobre os leões, não é? Dos seus amigos, lá no fogo, apareceu um ser que Nabucodonosor traduziu como filho dos deuses, mas na verdade era o filho de Deus ali, com aqueles 3 que estavam naquela fornalha de fogo. E ali ele soltou aqueles jovens e fez com que o fogo não tivesse nenhuma influência sobre eles. Quantas vezes a gente lê sobre as vitórias do povo de Deus? Vitória de Josafá, lá no Vale de Beraca, vitória de Ezequias,
contra Senaqueribe, aquele monte de exércitos inimigos, cruéis, incontáveis. O Senhor trouxe salvação, o Senhor trouxe livramento. Quantos exércitos te rodeiam? Qual é o fogo que está ao seu redor? Quais os leões que estão ao seu redor que você pode contar com o livramento do Senhor? Muitos são os salmos de Davi que narram a salvação de Deus para com o seu humilde servo. Eu separei alguns aqui, Salmo 27, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? Ou de quem me recearei? Quando os perversos, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para me matar, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse e se acampasse contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Oh, coisa linda o que Davi escreveu aqui. E sabe o que? Vale para nós, aqui, agora, quando cercados por exércitos, contra inimigos que investem para me matar, eles tropeçam e caem. O Senhor nos traz salvação e livramento do medo, do terror. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Não temeria. Falou Davi, vale para nós. O Salvador, ele destaca os seus exércitos para nos guardar e salvar. Diz o Salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Salmo 61, o Salmo de Davi: ouve Deus, ouve o meu clamor, ó Deus, ouve o meu clamor, escuta a minha oração. Dos confins da terra clamo a ti com meu coração sobrecarregado. Leva-me, olha que lindo, a uma rocha bem mais alta e segura que eu, pois és meu refúgio e a minha fortaleza, onde os meus inimigos não me alcançarão. Permita-me viver para sempre seguro em teus tabernáculos, sobre o abrigo das tuas asas. Lindo, queridos, lindo. Todos esses textos da palavra se aplicam ao nosso dia a dia. Muitos filósofos atuais falam: não, esse texto é para aquele momento. Não, a palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz. Ela opera hoje. Ela fala conosco. Eu sempre digo que a Bíblia é o livro mais atual de todos os tempos. Não existe outro igual. Por quê? Porque ela é viva. Então, aquele texto que a gente já leu 10 vezes, a gente está lá lendo a palavra de Deus, estudando aquele texto, vem no nosso coração, e naquela situação, naquele contexto novo, ela traz salvação, livramento, traz ensino, traz sabedoria, traz prudência. O nosso Deus Salvador nos inspira, queridos, ao mais elevado louvor, reconhecimento e adoração a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, fiel, cuja salvação nunca falha. Por isso, está escrito lá no livro de Salmos: Ele é minha rocha, minha segurança, meu rochedo, o lugar em que me escondo. Diz o livro de Provérbios: torre forte é o Senhor, para ela correrá o justo e ficará protegido. É como se o Senhor nos levasse a uma torre e de lá nós avistássemos o nosso inimigo e tudo aquilo que nos rodeia. Ele é minha proteção, meu escudo ao meu redor, meu auxílio, meu livramento. Irmãos, olha quanta coisa linda que a palavra de Deus tem a respeito da salvação do Deus Salvador. O Salvador que trouxe a salvação em Cristo, maravilhosa e eterna. Porém, hoje, aqui, agora, na sua situação, o Senhor particularmente quer trazer livramento sobre a sua vida. Eu, particularmente, Deus me salvou várias vezes. Me salvou da morte algumas vezes, de errar inúmeras vezes, de pecar todos os dias, de inimigos cruéis, muitas vezes de demônios, de espíritos acusadores, da culpa, de traumas, da vergonha, da imprudência e assim por diante. Eu poderia citar muitos e muitos casos de livramentos que eu olho e falo: só Deus para me livrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estava com os teus olhos postos sobre o teu pequenino servo aqui, não é? A tua destra estava presente, o teu braço forte me salvou, teu braço estendido se manifestou por amor de mim e trouxe salvação para mim, não é? E para todos os seus filhinhos espalhados nesse mundo que creem nele, que depositam nele a sua confiança como Deus Salvador que ele é. Cristo, queridos, é o nosso Salvador ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido, ele é poderoso, invencível e fiel. Nele está a nossa confiança e por isso
nele permaneceremos por sua graça, até que um dia ele nos leve, aí sim, para a salvação eterna na sua presença. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O teu livramento ocorreu lá na Babilônia, lá com Daniel, ocorre aqui hoje, onde nós estamos e no mundo inteiro, e ocorrerá eternamente. O Senhor tem uma salvação preparada através de Cristo para todos nós, e nós abrimos o nosso coração para recebê-la. Mas com ela, Senhor, vem a tua presença, o Senhor vem morar em nós, habitar em nosso coração, fazer de nosso corpo o templo do Espírito, de tal maneira, Senhor, que o Senhor nos guia, Senhor, por caminhos estreitos. Lá está o Senhor velando pelos seus filhinhos, e o Senhor nos livra de todo mal. Quando passamos por provações, diz a palavra que o justo passa por muitas angústias, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor está lá conosco, estendendo o teu braço forte, e não tem para ninguém. Se o Senhor se manifestar, o mundo se cala. Diz a tua palavra que o Senhor troveja sobre as águas, e o Senhor quebra os cedros do Líbano. O Senhor é todo poderoso. Vem então, Senhor, na vida daqueles que estão ouvindo esta palavra. Opera o teu milagre, o teu livramento, a tua salvação. E confere a eles, Senhor, a tua fé pela graça, para que eles possam, confiados em ti, permanecerem nos teus caminhos, seguindo os teus preceitos, obedientes ao que o Senhor tem, até aquele grande dia, Senhor, em que todos nós estaremos na tua presença eternamente. Aí sim, salvos para sempre. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra do Deus Salvador para você, esse atributo maravilhoso que o Senhor tem. Semana que vem, mais uma palavra. Se você gostou, curta aí, mande a sua mensagem, a sua pergunta. Se inscreva no nosso canal para você receber semanalmente uma palavra de fé e de poder no seu coração. Que Deus abençoe a sua semana, a sua família, a obra de suas mãos, o seu trabalho, por onde você for. Que o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.